Olá, bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é entrevistar ex-alunos para inspirar você que está na faculdade ou que ainda nem entrou. E hoje eu tenho aqui o Guilherme Studart, formado em 2010 em Administração de Empresas, que vai compartilhar com a gente uma história especial como empreendedor. Guilherme, prazer ter você aqui. Prazer é meu, professora. É muito bom estar de volta aqui e a senhora é sempre uma das professoras que ficam na memória dos alunos. Que bom, muito obrigada, muito obrigada. Guilherme, me conta um pouco da tua trajetória acadêmica. Eu sei que você tem uma trajetória bonita, tanto acadêmica como empresarial, mas vamos começar com a universidade e como foi a tua história, teus estágios? Me conta um pouco. Legal, então eu entrei aqui na universidade em 2005 e aí eu tinha algo bem claro na minha cabeça que eu sempre queria, ao mesmo tempo, estar aproveitando a experiência profissional. Então eu procurei estagiar desde o início e aí logo no primeiro semestre eu consegui um estágio numa empresa que realizava pagamentos, Chega e Pague. Então fui desde carregador de moeda de troco no centro da cidade, fiz o curso de atendimento do caixa, depois fiquei trabalhando no escritório, mas isso deu uma experiência para você entender um pouco do fluxo, né, como as coisas funcionam dentro da empresa e ir ganhando essa experiência aos poucos. Então, dentro da universidade, nunca fui um aluno de destaque do ponto de vista acadêmico. Eu sempre fui para o lado mais prático, de me envolver com as atividades do centro acadêmico, da Federação dos Estudantes de Administração, sempre procurando ter alguma experiência mais aplicada à prática. E aí eu tive a oportunidade de realizar um intercâmbio aqui pela universidade, pela UFC, onde eu fui para a Alemanha. E aí eu passei lá durante 1 ano e meio, onde os primeiros 6 meses foram dedicados exclusivamente à universidade, e lá eu consegui um estágio também. Então eu estagiei na Volkswagen e aí tive essa experiência internacional, assim, do lado profissional Em também. que área você estagiou na Volkswagen? Era numa área de novos projetos de compras, né? Então eles estavam construindo uma nova fábrica na Índia e na Rússia e era necessário descobrir os novos fornecedores da região, fazer pesquisa, listar. Era muito trabalho de pesquisa na internet, descobrir quem eram os potenciais fornecedores no local, ligar, mapear, um trabalho mais de mapeamento desses fornecedores, né? E aí, depois que você voltou, se formou, você estava trabalhando em alguma outra empresa? Sim, então eu retornei ao Brasil e aí finalizei os meus estudos aí em 2010 e foi onde eu comecei a prestar os programas de trainee, né? Então, normalmente no segundo semestre de cada ano, as grandes empresas do Brasil, elas começam o seu programa de trainee, o recrutamento. E aí foi onde eu acabei participando do programa da América Latina Logística, e fui selecionado e aí me mudei para São Paulo. Inicialmente eu passei 1 ano e meio em São Paulo, trabalhando na área comercial lá, cuidando do transporte ferroviário de produtos siderúrgicos e posteriormente eu fui realocado para Curitiba. E aí já mudei um pouco de área, comecei a trabalhar com a parte mais financeira, de análise financeira de novos projetos, decisão de investimento dentro da empresa, qual é o melhor, onde colocar o capital da empresa que vai gerar uma maior rentabilidade para o negócio. Então era muito mais essa visão de retorno de investimento. Tá, e eu sei que depois, então, você optou por ir fazer um mestrado, voltar a estudar. Como foi essa virada na vida? Foi um pouco. Teve um momento que eu estava já há 2 anos e meio na empresa, 3 anos, e eu olhei o que é que eu queria, né? O que é que eu sentia falta. E eu sentia falta justamente de uma nova experiência internacional e aliado a algo que eu fosse aproveitar no mercado de trabalho também posteriormente. Então, eu optei por fazer um mestrado focado em negócios internacionais.
Então, como você expandir uma empresa para novos mercados, como você trabalhar dentro de uma multinacional e lidar com culturas diferentes. Então, isso foi a abordagem e eu acabei sendo selecionado para ir para o SEMS, que é um mestrado em negócios internacionais, que ele é feito entre um consórcio de universidades na Europa. Então, eu passei o primeiro ano na Bélgica, realizando o curso. Depois, posteriormente, eu fui para a Espanha, onde até tive a coincidência de fazer um trabalho e colocar o seu artigo e o do professor Hugo como fonte. Que bom, que honra. E depois na Noruega, o último semestre. Então é interessante você ver a abordagem de cada país, os métodos de ensino de cada país, como isso está mudando, e você dá uma oxigenada na cabeça para o que tem de novo no mercado. E quando você voltou, então, resolveu empreender, como foi que aconteceu isso na sua vida? Na verdade, tiveram dois momentos assim que normalmente você tem quando eu fui para a Europa, eu fui com a visão, não, vou estudar, e com certeza quando aparecer alguma oportunidade boa, eu vou tentar ficar. Qualidade de vida melhor, vou tentar me firmar por lá e levar a vida assim. E quando eu estava na Espanha, na universidade, numa das discussões com os alunos, numas apresentações, tinha um chinês. E esse chinês me chamou muita atenção. Alguém perguntou, quais são os seus planos para depois do mestrado? E a pergunta normal das pessoas era, não, eu quero trabalhar para uma multinacional, quero fazer tal coisa aqui nos Estados Unidos, na Europa. E ele falou, eu quero voltar para a China. Eu quero voltar para o meu país, eu quero fazer o meu país crescer, eu quero que o meu país seja tão bom que eu não preciso sair de lá para ter uma qualidade. Então isso me alertou assim um pouco, então ficou no meu subconsciente. E aí, quando eu estava no último semestre na Universidade da Noruega, teve uma palestra de uma multinacional norueguesa que falava sobre energias renováveis. E ele mostrou claramente no mapa o Nordeste do Brasil, o Brasil especificamente, e o Nordeste. E olhou, cara, isso aqui é a maior fronteira ainda não explorada das energias renováveis. Então tem um potencial muito grande. Eu pensei, pô, se o europeu ou o norueguês está olhando isso como fronteira não explorada, por que a gente, que tem capacidade, Não vê como oportunidade. não está disposto a voltar, a batalhar para tentar explorar? E foi basicamente aí que eu decidi, não, eu vou voltar para o Brasil, vou voltar para Fortaleza, minha família é daqui, e vou começar a tentar trabalhar com energia solar, energia eólica aqui no Ceará. E aí você montou a sua empresa nessa área, como chama a sua empresa? Isso, inicialmente, quando eu retornei, eu acabei conhecendo algumas pessoas que trabalhavam na área já de energias renováveis. Então, pedindo ajuda para pessoas, falando, eu estou pensando em investir em energia solar, energia eólica, e eu queria conversar com alguém que já fosse do setor para me falar como é que está a indústria, como é que é o mercado. E aí tive a sorte de conhecer o Samuel e o Adão, que já trabalhavam juntos nesse setor aqui na Energo. A Energo é uma empresa de energias renováveis que já tem 10 anos no mercado, que o Adão fundou, e o Samuel, aí, 3 anos atrás, conheceu o Adão e se juntou a ele, e estavam trabalhando justamente com operação e manutenção de parques eólicos e projetos de energia solar. Então, quando eu voltei, eu ingressei na Energo e nós começamos a trabalhar juntos e desenvolver projetos de energia solar. No meio de 2016, o Adão e o Samuel já tinham uma ideia de manutenção preditiva, dado a experiência profissional deles. O Adão é engenheiro nuclear e o Samuel é engenheiro aeronáutico. Então, eles têm uma percepção de manutenção que ela deve ser mais preventiva do que reativa. E aí surgiu a ideia de por que não aplicar isso à eólica, né? Um aerogerador ele possui uma quantidade imensa de dados que são fornecidos e se nós tivéssemos a habilidade de tratar esses dados, aplicar as ferramentas de tecnologia que estão disponíveis hoje, a gente poderia ter informações que conseguiriam prever as falhas. E daí foi onde surgiu a Delphos, uma startup de tecnologia focada na otimização da produção da energia eólica. Hoje, olhando para a sua experiência, como
como é a teoria na prática? Eu vou falar que eu tive sorte de ter alguns professores que fizeram a diferença aqui na universidade, que as aulas compensaram muito e ficaram muito gravadas na minha cabeça. Mas eu acredito ainda que tem uma distância muito grande entre as coisas que são aprendidas na universidade e o que realmente acontece no mercado de trabalho. E aí eu acho que esse trabalho que a senhora está desempenhando, compartilhando essas informações, incentivando os alunos a empreenderem desde o início da universidade, pode ser com um negócio pequeno, começar, fazer, testar e ir aprendendo na prática, não esperar depois que está formado ou perto de formar para buscar essa experiência profissional. Interessante. Eu já ia lhe pedir para você dar um conselho para quem está nos ouvindo. Então, isso poderia ser um conselho para os nossos alunos? Eu não gosto de conselho, mas eu posso falar o que funcionou para mim. O que funcionou para mim foi justamente isso. Desde o começo, ir atrás de buscar alguma experiência profissional. E outra coisa que eu aprendi um pouco depois, e que eu queria ter aprendido um pouco antes, foi que você usar essa condição de estudante. Que você é um estudante, se você tiver a intenção e tiver com um propósito, cara, eu quero aprender, eu quero entender um pouco o que sua indústria faz, o que esse mercado... Estou fazendo um projeto da faculdade, estou fazendo um trabalho para uma professora, ou não, eu quero saber para entender porque eu quero empreender no futuro nessa área. A maioria das pessoas, elas vão ajudar. E, às vezes, a gente tem receio de pedir alguma ajuda, alguma informação, porque acham, pô, o que eles vão pensar de mim, por que eles me ajudariam? Mas as pessoas, elas estão dispostas, né? Talvez eu veja aí, Guilherme, exatamente o maior papel da universidade. A universidade te dá base e abre portas. É que, às vezes, de fato, os alunos se concentram mais nas atividades de aprender em sala de aula e esquece todo esse mercado de possibilidades e atividades de pesquisa, atividades de extensão. E aí você consegue aproximar ainda mais a teoria da prática quando tem esse espírito curioso. Isso. Eu diria que esse espírito curioso é o que move o mundo, né? E assim, facilita muito, encurta muito o caminho. Encurta o caminho. Eu queria fazer um bate-bola contigo. Claro. Um professor. Eu diria o professor Hugo. Eu tive uma cadeira com ele que era de empreendedorismo, a gente tinha que fazer um modelo de negócio, levantar. Então, a metodologia dele, a dedicação dele ficou bem marcada. Então, isso, para mim, foi diferencial. Um aluno? A minha turma era muito boa. Se for para escolher um, é o Matheus Aderaldo, que é meu amigo da minha sala desde o início da faculdade. O Matheus foi entrevistado, vai lá na entrevista do Matheus Aderaldo e curte, que você vai gostar demais da entrevista dele. Guilherme, se eu soubesse... Se eu soubesse que... Pô, é difícil. Mas se eu soubesse que era tão bom tentar empreender, eu teria feito antes. Legal. Desbravar um novo caminho eu teria feito antes. Eu não teria esperado muito, não. Quando eu puder? Quando eu puder, eu quero aplicar empreendedorismo com foco social, empreendedorismo social. Muito bonito isso. Guilherme, e para terminar, o que te inspira? Professor, o que me inspira é desbravar um novo caminho. Tentar fazer algo que ainda não foi feito, usar todas as minhas habilidades, me juntar com pessoas boas que estão com o mesmo propósito e você conseguir algo que ainda não foi feito. Então, isso é o que me motiva diariamente hoje em dia, é o nosso trabalho que a gente vem fazendo na Delfos, levando a Delfos para o Brasil, para fora do país. Então, isso é o que me faz levantar todo dia. Tem uma coisa que você não me contou, que eu fiquei sabendo que você ganhou um prêmio internacional. Fala um pouquinho desse prêmio para mim.
Então, foi justamente no ano passado, a Delfos, eu, Samuel e o Adão, que nós fundamos a Delfos, nós aplicamos para uma competição de inovação internacional da EDP, que é Energias de Portugal, e passamos um mês em Lisboa, sendo acelerados, validando o modelo de negócio, e aí participamos da final com 15 startups de vários lugares do mundo, e nós saímos vencedores do programa. Então, nós recebemos um prêmio de 50 mil euros e depois também a oportunidade de entrar no programa de aceleração de startups da EDP. Onde... Então, vocês ainda estão incubados lá na EDP, aprendendo com eles? Sim, sim. Nós estamos incubados, validando o negócio, compartilhando as informações da empresa, como está evoluindo o negócio. Então, isso é muito importante. É como um programa de mentoria? Isso. Um programa de mentoria. Só que como a EDP ela atua no setor também, então ela tem o interesse em validar a tecnologia dentro dos ativos dela. Perfeito. Então é um ganha-ganha para todo mundo. O que é bom porque você, inclusive, já tem uma validação para o seu negócio aqui no Brasil. Muito bom. Eu desejo para você muito sucesso e tenho certeza que você terá. Excelente, professora. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu estou muito honrada de ter você aqui. Obrigada, prazer Guilherme. Meu. Muito obrigado. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado como eu gostei. Essas entrevistas me deixam feliz. Tem horas que eu fico sem nem como, sem nem como expressar a emoção de ver esses meninos virarem empreendedores. Então, se você gostou como eu gostei, por favor, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Obrigada.